Você cortou a alimentação, tá fazendo cardio, tá sofrendo e a barriga continua lá. Ou pior, você perdeu peso, olhou no espelho e ficou menor, mas não ficou definido. A balança desceu. O corpo não mudou do jeito que devia. Isso tem nome, chama catabolismo muscular. E acontece quando a estratégia está errada, não quando o esforço está faltando. Eu vou te mostrar 5 estratégias que eu uso com alunos em fase de corte agressivo. Não são estratégias confortáveis, são estratégias que funcionam, cada uma com uma instrução prática de como executar a partir de hoje. Se você quer secar rápido e preservar o músculo que você já tem, fica aqui. A primeira estratégia é dieta travada. Mesma coisa todo dia sem negociação. Isso incomoda as pessoas. Na prática, é o que elimina o maior inimigo de qualquer fase de corte, a decisão diária. Toda vez que você precisa escolher o que comer, você está exposto ao erro. O almoço é diferente, a opção extra no prato, a sobremesa que parecia pequena. O problema não é fraqueza, é exposição desnecessária à decisão no momento onde qualquer variável fora do controle quebra o déficit. Dieta travada resolve pela raiz. A base: frango grelhado, arroz ou batata doce em quantidade controlada, brócolis ou folha verde no volume que quiser, e frutas de baixa caloria quando precisar de algo diferente. Por exemplo, morango, melancia, são melhores escolhas porque tem alto volume e baixíssima caloria. Você come um prato de melancia e gastou 150 calorias. O único problema de uma dieta restrita e repetitiva como essa são os micronutrientes. Com variedade reduzida, algumas vitaminas e minerais ficam abaixo do ideal. Isso compromete recuperação, imunidade e funcionamento hormonal. A solução é suplementação de cobertura. Polivitamínico de qualidade, vitamina D3 com K2, zinco e magnésio. Não para performance, para garantir que o corpo funcione bem enquanto está em déficit. A bebida é somente água nesse processo. Suco tem açúcar e calorias que você não precisa gastar nesse quesito aqui, nessa situação. Refrigerante zero impacta o microbioma e aumenta a fissura por doce. Água não tem variável. Durante o corte, qualquer líquido que não seja água é uma decisão que você não deveria ter que tomar. Como executar? No domingo você define, pesa e separa. A decisão acontece uma vez por semana, não 6 vezes por semana. A segunda estratégia é 1 hora de cardio em jejum, zona 2, 7 dias na semana. Quando você acorda, a insulina está no nível mais baixo do dia. Insulina baixa significa que o acesso à gordura estocada está desbloqueado. O corpo está disponível para usar a gordura como combustível preferencial. Você entra no cardio nesse estado e mantém por 1 hora. É o ambiente metabólico mais favorável para a oxidação de gordura que existe naturalmente no seu dia. Zona 2 é a intensidade onde a gordura é o combustível predominante. Não é caminhada passeio, mas também não é corrida. É o esforço onde você está levemente ofegante e consegue manter uma conversa em frases completas. Em frequência cardíaca, entre 60% e 70% da sua frequência máxima. Para calcular, 220 menos a idade é uma base assim bem genérica, mas dá para ter uma ideia. Esse é o seu máximo estimado. 70% disso é o teto da zona 2. Para um homem de 40 anos, 220 menos 40 é 180. 70% de 180 é 126 batimentos por minuto aproximadamente. Você fica abaixo disso durante toda a sessão. 7 dias por semana parece excessivo, até você entender o mecanismo. Zona 2 em jejum tem impacto hormonal muito menor do que cardio intenso. Cortisol sobe pouco porque a intensidade é baixa. A interferência com o treino de força é mínima e o gasto calórico de 1 hora por dia, 7 dias, representa um déficit adicional real sem custo muscular relevante. Como executar? Acorda, não come nada, faz o cardio, esteira em inclinação leve, bicicleta ergométrica ou caminhada rápida no ar livre. Monitor de frequência cardíaca para garantir que está na zona certa, isso é uma base, tá? Após a sessão, a primeira refeição do dia. A terceira estratégia é carboidrato estratégico, fora de 2 refeições. A terceira estratégia é carboidrato estratégico, fora de 2 refeições, de preferência à noite. Tirar o carboidrato completamente é um extremismo que não sustenta. Manter em todas as refeições é desperdiçar a ferramenta mais poderosa do controle de insulina que você tem. A sensibilidade à insulina é maior pela manhã e ao redor do treino. Nesses momentos, o carboidrato é usado com mais eficiência, tem menor probabilidade de ser armazenado como gordura e oferece energia real para o esforço físico. São os momentos onde ele deve estar no prato. À noite, a sensibilidade à insulina cai. O metabolismo desacelera. A atividade do dia acabou.
Carboidrato no jantar eleva a insulina no momento onde o corpo está se preparando para o repouso e não para o gasto de energia. Tirar o carboidrato da última refeição é uma das mudanças com maior impacto imediato em composição corporal. Além disso, no máximo 4 refeições por dia. Com 4 refeições, você tem janelas mais longas entre cada uma. A insulina tem tempo de cair de verdade e o corpo passa horas em estado favorável à queima de gordura. Comer a cada 2 horas mantém a insulina elevada o tempo todo. Não é isso que você quer em corte. Como executar? Refeição 1 com carboidrato, refeição 2 ao redor do treino com carboidrato, refeição 3 com carboidrato. À noite você tira o carboidrato, é só proteína e salada. Nunca carboidrato depois das 18 horas se o treino for matutino ou vespertino. Antes de continuar para a quarta estratégia, uma coisa importante. Essas estratégias funcionam dentro de um protocolo estruturado para o seu corpo e para sua rotina. Eu estou falando aqui de um modo extremo mesmo. Déficit calculado para o seu gasto real, distribuição de macro ajustada para o seu peso, treino alinhado com a fase de corte. Se você quer que eu monte isso para você, que eu monte esse protocolo completo para você, é exatamente isso que eu faço na consultoria. Cada detalhe ajustado para sua realidade e não para uma fórmula genérica que serve para todo mundo e não funciona direito para ninguém. O link está aqui na descrição. A quarta estratégia é a proteína em todas as suas refeições. 2 gramas por quilo de peso sem exceção. Essa é a única regra sem flexibilidade. Em déficit calórico, o corpo aumenta o uso de aminoácidos como fonte de energia. Se esses aminoácidos não vierem na dieta, vem do músculo. Sem apelação, cara. Proteína insuficiente em corte é catabolismo garantido, independente de quanto você treina. 2 gramas por quilo de peso corporal por dia é o piso. Para um homem de 80 quilos, 160 gramas de proteína distribuídas em 4 refeições. 40 gramas aproximados por refeição. Esse volume por refeição não é aleatório. Existe um limiar de leucina que precisa ser atingido em cada refeição para ativar a síntese proteica muscular. Abaixo desse limiar, o músculo não recebe o sinal de proteção mesmo com a ingestão diária total no número certo. Distribuição importa tanto quanto o total diário. Se bater 160 gramas só com comida sólida for difícil na sua rotina, o Whey Protein entra para complementar. Aqui o Whey, cara, é muito bom. Não é suplemento mágico, é praticidade para atingir o número sem precisar comer frango em todo lugar onde você estiver. Como executar? Toda refeição começa pela proteína. Você define e pesa a fonte proteica primeiro, garante os 40 gramas por refeição e monta o resto ao redor do prato depois que já tiver a proteína. Carboidrato e vegetal são complemento. A proteína é a estrutura. A quinta estratégia é sem refeição livre. E mais importante, como sustentar isso na prática? Refeição livre em manutenção não é problema. Um corte, se você quer secar, quer baixar o máximo de gordura, ela desfaz o trabalho de dias. Uma refeição livre típica adicional entre 1.000 e 2.000 calorias acima do planejado, dependendo do quanto você exagerou, isso apaga de 2 a 4 dias de déficit de uma vez só. Mas o problema não é só matemático, cara, é hormonal. Uma refeição rica em carboidrato refinado combinado com gordura dispara a insulina de forma aguda e interrompe o estado metabólico que você construiu ao longo de dias anteriores. O corpo leva de 48 a 62 horas para retomar o ritmo de queima de gordura. Você não perde só o dia da refeição livre, perde o dia seguinte também. Como sustentar sem colapsar? O corte precisa ter duração definida antes de começar. 8 semanas de protocolo fechado, assim, é o limite mesmo. Depois de uma semana de manutenção calórica normal e não refeição livre. Manutenção. Você come a sua cota de manutenção por uma semana inteira, sem déficit e sem excesso. Isso recalibra a leptina, reduz o cortisol acumulado e reinicia o metabolismo antes do próximo ciclo de corte. A diferença entre manutenção e refeição livre é enorme. Manutenção é comer o suficiente para não estar em déficit. Refeição livre é pizza, cerveja, sobremesa num sábado. Os efeitos no corpo são completamente diferentes. Psicologicamente, o corte se torna executável quando tem fim visível. Eu não posso comer pizza nunca mais, é insustentável. Agora, eu não como pizza por 21 dias é uma decisão que qualquer pessoa adulta consegue tomar ali, consegue fazer sem sofrer. Aliás, até sofre, mas consegue manter. Como executar? Define a duração antes de começar. 8 semanas de protocolo fechado, assim, no máximo. Uma semana de manutenção, avalia o resultado, decide se faz mais um ciclo. Dentro das 8 semanas, sem negociação. A semana de manutenção não é recompensa emocional, é parte técnica do protocolo. Essas 5 estratégias juntas criam um ambiente certo para o corpo secar em velocidade real, sem destruir o músculo que dá forma ao resultado. Dieta travada elimina o erro de decisão. Cardio em jejum zona 2 queima gordura no melhor ambiente hormonal do dia e carboidrato estratégico controla a insulina sem eliminar energia. Proteína alta protege o músculo e acelera o metabolismo passivo. Protocolo sem refeição livre garante que o déficit seja real e não seja desfeito no final de semana. Não é sobre se matar, tá? Mas é um processo intenso aqui de 8 semanas que você vai secar o máximo mesmo, sem acabar com a sua massa muscular e vai conseguir chegar na sua melhor condição física ali em relação a baixo percentual de gordura e definição muscular. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, manda sua dúvida que com certeza eu vou responder.
Tamo junto e até o próximo vídeo.